Olá, esse é o vídeo para a matéria de plantas forrageiras. Olá a todos, me chamo Heloísa. Me chamo Luana. Hoje a gente está aqui na propriedade do Vinícius Bortoloso, localizada em Antônio Prado. A gente está aqui com ele, vou pedir para ele se apresentar. Tudo bem, bom dia. Meu nome é Vinícius Bortoloso, sou engenheiro agrônomo, formado pela UX em 2014. Nós estamos então em Antônio Prado, como nós falaram, numa altitude média de 750 a 800 metros a nível do mar. E aqui a gente trabalha com pecuária de corte. Basicamente é genética, produzindo reprodutores das raças Angus e Hereford. Então, Vini, quantos hectares tu tem aqui hoje que tu trabalha com esse melhoramento nativo? Essa propriedade aqui de Antônio Prado são 50 hectares de terra, né, onde esses animais no inverno trabalha mais ou menos em 11 hectares de melhoramento de campo nativo, né, e também os animais giram pelas outras propriedades, que é em IP, que tem 9 hectares de Tifton, e Bom Jesus, onde tem pastagens perenes e rotação com agricultura de integração lavoura-pecuária. E por que tu escolheu o melhoramento nativo? Quais são as vantagens? Sim, então, aqui em Antônio Prado a gente determinou que seria a melhor opção, o melhoramento de campo nativo nesse lugar aqui, porque a gente trabalha basicamente com a cria, tá? Aqui, o campo nativo daqui é um campo que na primavera ele é muito forte, muito vigoroso na primavera e verão, tá? Por ser serra. Então a gente opta por manter ele aqui, tanto que as terras aqui são um pouco mais acidentadas também, para não ter a possibilidade de estar mexendo tanto com o terreno, né? Então nessa propriedade a gente optou pelo melhoramento de campo nativo. Bom Jesus já são lavouras perenes, né? E em outra propriedade tem Tifton. Então a gente pensa no amplo da coisa, não pensa só nessa localidade. Aqui, nesse momento, quando o campo nativo estiver bem, se usa aqui. Quando o Tifton estiver bem, se usa determinados animais no Tifton. E esses animais giram pelas 3 propriedades, né? Um pouco mais sobre os adubos, tu usa, quais que tu usa com mais frequência? Tu comentou um pouco antes, quando tu prepara o solo, mas quando ele já está plantado, enfim, como é que tu faz? Então, a adubação de base, a gente trabalha para pastagem, a gente trabalha com os macronutrientes, principalmente, então, o cálcio, fósforo, potássio, nitrogênio, são os que a planta precisa em maior quantidade. O cálcio a gente coloca quando põe o calcário ou o gesso, né? O fósforo a gente coloca na linha de plantio. A gente trabalha com 150 kg de MAP por hectare na linha de plantio todo ano, tá? Uma lavoura poderia ser incorporado ao solo, uma lavoura perene, porém aqui não é o caso, porque a gente não pode revolver esse solo, não quer revolver. E o cloreto de potássio, é o potássio na forma de cloreto de potássio, né, que é o KCl, que a gente aplica a lança, em torno de 100 kg, 150 kg por ano, dependendo da necessidade. E ureia é gradual, dependendo da necessidade das plantas, né? Assim, conforme vão passando as plantações, enfim, a planta vai pegando os nutrientes do solo. Então, visto que é muito importante a gente sempre ter a adubação correta, o pH do solo também. Qual é basicamente o pH, tu sabe mais ou menos aqui? A gente tenta trabalhar com pH acima de 6. Eu vou te dizer assim, que em campo nativo assim, é muito difícil tu conseguir um perfil de solo com 6. Porque tu coloca um calcário em superfície e ele desce muito lentamente. Provavelmente a camada de 0 a 5 esteja no 6 e a parte mais profunda não esteja. Olá, meu nome é Giovana. Olá, meu nome é Gustavo. E agora a gente vai ficar um pouco mais na questão dos animais que pastam aqui. Tu poderia então comentar qual que é as raças que tu tem aqui, as exigências que elas precisam nesse pasto, como é que funciona? Tá bem. Então nessa propriedade aqui, basicamente, explicar um geral de como funciona a logística da propriedade. Nós trabalhamos com a cria, recria e venda de reprodutores e também engorda dos animais que não vão ser comercializados como reprodutores, né? Esses animais são da raça Angus e Hereford, tá? Todos PO, puros de origem. Nessa propriedade especificamente aqui passam as vacas de cria. Nesse momento são receptoras de embrião, a gente trabalha com transferência de embrião. Aqui vão ficar as receptoras, então elas vão parir um animal que foi implantado um embrião nelas. Essa pastagem vai dar suporte para ela e o terneiro durante o inverno. A aparição vai começar agora em mês de julho, tá? Então
Agora elas estão num campo nativo, que é o terço final da gestação, para não crescer demais esse terneiro, não ter problema de distocia de parto. Quando parirem, entram para essa pastagem que vai dar o suporte para elas até o desmame do terneiro, né? Essa pastagem vai até novembro, dezembro, e depois no verão o campo nativo vem forte e desmama esses terneiros lá em mês de maio. E qual que é a idade desse rebanho? Quanto tempo elas ficam aqui por dia? Tu faz uma rotação ou não acontece isso? Na verdade, a partir do momento que elas derem cria, elas não saem mais da pastagem. Elas giram em piquetes, mas elas permanecem nessa pastagem, até porque elas têm que amamentar o terneiro e tem que pegar a cria novamente. Então elas vão ter que ciclar e pegar a cria novamente. Então elas têm que passar numa condição excelente de pasto daí. E quanto gado, quantos animais tu consegue botar nessa pastagem? Assim, a gente calcula a lotação dependendo da época do ano e que vai ter a disponibilidade de pasto. E a gente calcula a lotação pela produção de matéria seca que esse pasto está produzindo e daí com quilos de animais dia, né? Por exemplo, uma unidade animal hoje são 450 quilos, né? A gente pode calcular por unidade animal ou por exemplo, nessa pastagem cabem 2.000 quilos nesse momento está cabendo 2.000 quilos de peso vivo por hectare, né? Isso pode variar conforme a seca, conforme o excesso de chuva, conforme o frio e conforme a nossa adubação de fertilizante. Isso varia, isso a gente tem que diagnosticar como é que está sempre antes do problema acontecer, né? Então isso é muito variável, pode suportar de 4 a 5 unidades, como pode suportar só 2 unidades, dependendo do momento que essa pastagem está, né? Então tu só deixa elas aqui o tempo inteiro depois que elas ganham a cria. Isso. Antes disso elas não entram na pastagem ou elas fazem rotação também? Na verdade, antes disso elas estão... O que acontece? Essa pastagem aqui, 30 dias atrás, antes de plantar, era um campo nativo. E elas estavam andando por aqui para mim poder baixar ele para chegar ao ponto de plantar. E o restante da propriedade estava fechado para elas não andarem lá, e nisso o pasto cresceu, que foi a reserva para elas terem agora. Então agora elas andam lá fora, comendo aquele pasto que cresceu durante o período que elas estavam aqui dentro, né? E agora, quando chegar o momento delas entrarem para cá, aquele pasto elas já consumiram e só vai brotar de novo na primavera, e elas passam o inverno todo aqui. Depois, no momento que a primavera entrar, que aquele pasto estiver, a gente intercala entre um lugar e outro daí. Perfeito. Eu vou perguntar para ti, como que funciona o teu manejo nesta parte com relação aos animais? Pode comentar um pouco? Certo. Aqui então os animais andam em piquetes, né? A altura de corte que a gente imagina ideal é em torno de 30 a 40 centímetros, tá? E depois tira os animais quando tiver mais ou menos de 10 a 12 centímetros. O tempo de rebrote depende muito do clima, né? Geralmente no inverno se retorna com os animais de 15 a 20 dias depois, isso fazendo adubação nitrogenada. Se caso não for uma terra muito adubada, se não tiver, pode demorar mais tempo, né? E se não chover também, claro, vai depende tudo do clima e da fertilidade que a gente está aplicando. Queria só te fazer uma última pergunta em relação tanto a aveia preta como o azevém, essas gramíneas de inverno, as cultivares de ambas. Tá. Essas variedades que estão plantadas nesse terreno aqui é a aveia preta e a par 61, que é uma aveia de ciclo longo, que é muito resistente ao frio e muito produtiva. E o azevém é o azevém tetraploide Interstar 3, que é um material de ciclo extra longo, ele vai até mês de dezembro praticamente. E por ser tetraploide, ele tem uma produção de biomassa muito maior do que um azevém comum, e ele vai encerrar o ciclo dele também bem mais tarde. Bueno, eu sou o Imael, então, sou o Gilvan Vise. Isso, é segredo. A gente pediu aqui pro proprietário separar aqui as duas variedades que ele tem e mostrar um pouquinho delas aqui. Então aqui essa aqui é uma planta de aveia, tá? Aveia preta e a par. Dá para se ver que ela já está com 30 dias e já largou 2 perfilhos, né, ao redor da planta mãe. Isso é muito benéfico porque vai formar uma planta robusta, né? Da mesma forma a planta de azevém também, mesmo sendo jovem, ela já está perfilhando. O frio também proporcionou a ela que ela perfile, né? Então, apesar dela não estar com altura de corte, ela já formou uma estrutura de planta, né, para aguentar toda a carga que vai vir nos próximos meses de animais, né?
fale então um pouco sobre o ciclo vegetativo. Tá. Então essas culturas que foram plantadas são culturas basicamente de clima temperado, de inverno praticamente, é aqui que a gente quer utilizar elas, né? Sim. Então a ideia dessa aveia, porque a aveia e a azevém são duas gramíneas, né? A aveia cresce um pouco mais rápido que o azevém, então o nosso primeiro pastejo, geralmente o gado aproveita um pouco mais da aveia, tá? No segundo momento o azevém salta, né? E daí começa a comer, geralmente consorciado, come, as duas plantas estão na mesma altura. O ciclo de produção delas vai ser agora do mês de junho e julho, né? Que o gado vai começar a utilizar, e vão utilizando até mês de final de novembro, ali, início de dezembro, dependendo como é que vai ser o período de chuva na primavera. Né? Certo. A gente queria saber se depois do primeiro corte tu aplica o nitrogênio para melhorar o crescimento. Então, assim, o nitrogênio ele é uma das ferramentas que a gente tem para acelerar o crescimento do pasto em determinada época que a gente precisa mais ou menos, né? Hoje o fertilizante não tá tão barato como era uma vez, então não se pode também usar de forma irracional, né? A ureia, de certa forma, também acidifica o solo, então também é uma ferramenta que a gente tem que usar com cautela. Aqui a gente aplica, dependendo do ano, tá? Dá para aplicar antes dos animais entrarem em uma aplicação para perfilhamento. Aqui não foi preciso fazer esse ano, tá? Porque não estava precisando do pasto tão cedo e o frio fez esse papel do perfilhamento. Depois do primeiro corte dos animais, a gente vai aplicar uma dose de ureia, tá? Ureia que eu digo nitrogênio, pode ser outra fonte, mas aqui a gente utiliza ureia. Dali alguns dias os animais entram novamente, a gente avalia se a pastagem está necessitando novamente uma aplicação ou se dá para pular mais um corte e aplicar. Então assim a gente vai analisando e aplicando conforme precisa dentro do ciclo. Aqui essas cultivares que estão aqui, elas suportam de 8 até 10 cortes, dependendo de como o clima vai trabalhar, né? E de quanta adubação a gente vai disponibilizar para ela. Geralmente os cortes variam aí de dias em 15 a 20 dias, né? E pode chegar a uma produção média ali de 10 toneladas de matéria seca por hectare, tá? Isso é uma condição ótima, elas têm potencial para isso. Porém, no melhoramento de campo nativo, talvez não chegue em todo esse potencial como se chegaria numa lavoura. Então, o porquê dessas duas espécies? Assim, ó, então a aveia e a azevém são duas gramíneas, tá? Que elas são tolerantes ao frio. Nesse período de inverno, então, são as mais indicadas para esse. Elas têm rápido estabelecimento, né? Diferente de uma festuca, que se eu fosse plantar aqui para pensar em utilizar apenas no inverno, o ciclo dela é muito mais demorado até começar, e é uma perene para outra condição, tá? Então a aveia e a azevém, porque a aveia em 40 dias já pode me dar pasto, 35, 40 dias, e o azevém pela persistência que ele tem, ao pisoteio e tudo mais. Vai chegar um momento que a aveia não vai ser tão eficiente e o azevém vai suprir essa lacuna. Poderia ter sido plantado alguma leguminosa também no meio, como trevo, cornichão. Nessa região, por ser mais quente, a gente considera que não é todo ano que isso vem bem, então e já tem um banco de sementes dessas espécies então no solo que suprem a necessidade, né? Então nessa localidade aqui a gente optou só por aveia e azevém pelo rápido tempo de estabelecimento e resistência ao frio. Essas gramíneas elas vão ser usadas para pastejo, silagem ou para feração? Só para pastejo. Algumas áreas que a gente reserva para fazer pré-secado, mas não são aqui. Aí como a gente tem os animais da cabanha, que são os animais que vão para exposições, esses animais ficam em outro regime de alimentação, onde a gente tem que fornecer todo o volumoso e a ração. Então a gente reserva alguma área exclusivamente para fazer o pré-secado. Isso é feito lá em mês de setembro, antes de plantar. Geralmente é uma área que vai ser plantada soja ou milho, né? Então antes de plantar a lavoura a gente faz esse corte para pré-secado. Uma coisa que não foi perguntada, como é que é a forma do plantio que tu faz aqui as forrageiras? O plantio é todo feito plantio direto, em linha, tá? Com plantadeira própria, né? Então é um disco com guilhotina, que ele abre a terra basicamente só na linha onde a semente vai cair. Então tem uma intervenção mínima no solo, né? Então não se destrói a estrutura do solo. Basicamente é feito só numa linha de plantio daí.
Sim, plantio direto, né? até para preservar o pasto nativo. Né? Isso, é um espaçamento de 17 centímetros entre linho, né? Sim. E é o suficiente para fechar, dá para ver já que já não se nota mais tanto. Para finalizar agora, o Vinícius mostrou as reprodutoras dele. A gente queria agradecer o tempo disponível dele, todo o conhecimento que ele passou para nós. E foi um dia muito produtivo. Não sei mais o que falar agora. E é isso aí. O nosso muito obrigado. Então eu agradeço também a vocês por terem escolhido a nossa propriedade para fazer o vídeo da disciplina, né? Mandar um abraço para o professor Murilo, foi meu orientador do curso do TCC, na conclusão do curso de agronomia. E deixo as portas abertas para a faculdade, para a universidade, né? E para o curso de agronomia, quando precisarem, está às ordens. Nosso muito obrigado também a todos os colegas que se disponibilizaram a sair das cidades de vocês para virem até a nossa. Obrigada. De nada. De nada. Me chamo Eduardo, fazendo uma breve conclusão então sobre o trabalho na propriedade do seu Vinícius Bortoloso, localizada em Antônio Prado, onde é visado a produção de bovinocultura de corte, mais específico nessa propriedade, a cria, que compreende o período entre o nascimento do terneiro e o aparte, que é em torno de 7 meses de vida. A propriedade conta com 50 hectares, onde em 11 hectares é feito melhoramento de campo nativo, ou seja, com plantio direto. A propriedade pode-se contar um tanto quanto tecnificada, utilizando análise de solo, correção do solo a cada 2 anos no local plantado, adubação no plantio e adubação de reposição com nitrogênio. De nossa parte, algo que ele poderia melhorar no seu melhoramento de campo nativo seria a implantação de alguma leguminosa no consórcio azevém aveia, para então ter uma fixação de nitrogênio maior e um maior ganho de peso na sua pecuária.